Nesse processo de crescimento, você eu acho que talvez, com certeza é o maior, né? Mas como é que o marketing ele bate nesse nosso crescimento? Como é que eu faço esse planejamento, sei lá, de 1 ano, de 5 anos? Tem alguma coisa que você possa passar para a gente na questão de marketing? Sim, é porque ao longo da definição, normalmente quando a gente desdobra ali o planejamento até chegar nos objetivos, no supermercado, um deles é vender mais. Sim. E para isso, necessariamente, uma das ações, uma das estratégias de vender mais é ele desenvolver ou desenrolar um plano de marketing dele, né? Que ele precisa definir, por exemplo, todas as ações que ele vai fazer por ano, por mês. Inclusive, esse projeto serve para você vender o trade lá e receber ainda a grana da empresa, né? JBP? Você pode fazer JBP, ganhar dinheiro em cima disso aí. E aí você define o seguinte, o que você vai fazer em janeiro, o que você vai fazer em fevereiro, o que você vai fazer em março, quais vão ser as macroações ali, as campanhas que você vai fazer. Não vai definir o produto, você define as campanhas. Ó, vai ter, em março vai ter dia do consumidor, em fevereiro vai ter um festival de carnaval, em janeiro vai ter um bota fora início de ano, que vai ter uma ação muito forte. Todos os meses vai ter dia D. Aí você define ali o calendário do ano. Legal. O calendário comercial do ano inteiro. E aí, a partir disso, você vai, inclusive, a partir das metas que você traçar, que vai ser o quanto você vai faturar aquele ano, você já tem uma programação de quanto você tem de investimento de marketing. E como você vai desdobrar esse investimento, que é por onde você vai começar, o que você vai fazer. Óbvio que o marketing o resultado passado investe no futuro, né? Então, a venda passada me garante um investimento para o próximo mês futuro. Legal. E aí, se eu não bati a meta desse mês, o que eu vendi esse mês é o que vai me dizer quanto que é a verba suficiente para eu investir no mês seguinte, né? Então, primeiro eu faço o dinheiro, depois eu invisto, e não ao contrário, como a maioria das pessoas fazem. Então, eu vejo o marketing mais ou menos desse jeito. Aí você vai definir por quais canais você vai divulgar. Vou usar rede social? Quais delas? Vou usar carro de som? Quanto tempo? Vou usar encarte físico? Em quais ações? Vou usar outdoor? Para qual objetivo? Vou usar rádio local? Com qual tipo de ação? Vou usar outdoor, buzzdoor, etc. Para qual tipo de ação? E aí você faz esse planejamento. Então, defino as campanhas, defino quais os canais eu vou usar, orçamento que eu vou utilizar, e aí eu já tenho um pré-programado meio que eu vou fazer ao longo do ano todo. Isso daqui, uma vez com esse planejamento todo pronto, facilmente você consegue fazer um JBP lá, que é Joint Business Plan, que basicamente é um evento de venda, né? A gente fazer um evento para vender esse projeto com cotas para os caras pegarem o dinheiro do trade que a indústria já tem disponível para te dar, mas não te dá, porque você não pediu. Exatamente. E aí você entrega ali o projeto. A gente teve aluno nosso que fatura 7 milhões, conseguiu pegar 1,2 milhões num JBP que ele fez. Então, com esse planejamento, você começa a ter os caras, você vai planejar esse pagamento, eles vão pagar isso daí parcelado, vai ter uma campanha de crescimento, inclusive, deles e tudo mais. Então, mas esse planejamento, não tô nem falando para você vender, mas para você ter isso pronto. Isso é um desdobramento, é uma das partes do desdobramento do planejamento estratégico, é montar teu plano de comunicação, teu plano de marketing, né? E isso parece teórico, mas em supermercado é isso, é montar campanha, definir canais que você vai divulgar, orçamento que você vai usar e o que você vai fazer em cada mês dentro do tempo, né? Quais vão ser as macroações. E no meio do caminho você vai fazer algumas microações, porque esse mês está mais fraco, vamos fazer uma ação assim, esse mês está bom, então não vamos queimar muita margem. Então, as ações, o mercado é muito, muito vivo, né? Sim. Mas você tem ali o conceito macro que vai acontecer, você já sabe o que vai acontecer. Obviamente, você pode ter algum tipo de variação ou outra. Mesmo, por exemplo, dentro de uma rede, vira e mexe, você está com estoque adicional, você está com uma coisa encalhada ou para vencer, que você faz ações ali para poder colocar esse produto para fora. Então, mas isso não é o planejamento macrão ali da rede, do macro. Quando vai ser o aniversário, qual a ação de Natal, de Black Friday, o que vai fazer isso tudo, eu sei que faz toda a diferença. Beleza, desdobrei tudo. Essas estratégias de marketing, todas as outras, de melhoria de gestão, de TI e tal. O cara vai montar, e aí tudo termina num plano de ação com meta e indicador de um monte de coisa. Isso. Vamos lá, Jean. O desdobrar final do planejamento. O que fizemos esse documento todo bonito para inglês ver, mas o que fica no final ali? O que fica no final é ação, né?
de fato, você, baseado no seu desdobramento, é você começar a cumprir as ações e medir se elas estão sendo eficazes. E aí, o que eu ia falar? Você tem que ter pontos de parada para você analisar. Então, uma vez por mês, nós vamos ter uma reunião para analisar o nosso projeto de crescimento. Então, você pode ter uma reunião de alinhamento para o resultado do mês. Ok, você vai analisar lá o seu DRE, fluxo de caixa, compra e venda, blá, blá, blá. Mas você tem que ter um ponto específico para ver se esse resultado ele foi suficiente para prever aquele crescimento que você estabeleceu. Porque senão, era um ponto que eu ia explorar aqui rapidamente, porque dentro do teu projeto, você vai ter ali um fluxo de caixa projetado, né? Ou seja, até para eu abrir a loja, eu tenho que ter dinheiro. Então, eu tenho que ali estar continuamente vendo o meu fluxo de caixa projetado. Porque se eu não alcançá-lo, eu não vou conseguir abrir loja. A não ser que eu me endivide, que eu me alavanque, mas aí é outra estratégia, né? Então, assim, você junto com mensalmente, você vai ter que ter uma reunião para avaliar o seu projeto de crescimento. E ali você vai ter que olhar principalmente, além das ações macro, você vai ter que olhar o seu financeiro, fluxo de caixa projetado. Porque normalmente a gente vai trabalhar com fluxo de caixa projetado, a gente vai trabalhar com fluxo de caixa realizado e a gente vai trabalhar com fluxo de caixa ajustado. Normalmente eu não mexo, muitas vezes o fluxo de caixa fica ruim, eu mexo no fluxo de caixa projetado. Na realidade, o fluxo de caixa projetado é projetado. O realizado é o de fato, e se eu tiver que mexer em alguma coisa, vai ser no fluxo de caixa ajustado. Por quê? Até para eu poder avaliar o quanto de fato eu projetei e quanto eu estou fazendo. Para o quê? No próximo ano, eu ser menos ou mais otimista, né? Digamos assim. Então, você tem que ter momentos de parada no projeto para você ver se o seu fluxo de caixa está alinhado com o seu projeto de crescimento. Pode estar dando dinheiro, mas às vezes não é o suficiente para você abrir uma loja a cada 3 meses. Sim. Né? Então, como a gente falou em outro podcast, você tem que ter. Você não é só fluxo de caixa operacional para você pagar a tua operação, você tem que ter um fluxo de caixa livre, que entre aspas é o dinheiro que você vai investir na abertura das outras lojas. Se as lojas que você tem, elas não estão produzindo fluxo de caixa livre, você não vai conseguir realizar o seu projeto, a não ser que você pegue dinheiro de terceiros. Terceiros, normalmente bancos, né? Então, é uma coisa que você tem que se preparar. Ah, não, Jean, beleza, eu sei que o meu fluxo de caixa livre, que é o disponível para investir, ele não vai ser o suficiente para eu crescer, mas eu tenho aqui uma parceria, um projeto junto a um banco público ou um banco privado, não importa, que ele vai me capitalizar para eu fazer essa abertura. Só que eu também tenho que crescer X% para poder pagar esse investimento, essa alavancagem. Ok, então você tem que mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, você tem que fazer fechamentos, não só dos seus objetivos de ação, mas também dos seus objetivos financeiros. Porque, em última instância, como a gente sempre fala, né, no final do dia, os números não mentem. E se eu não tiver caixa, eu vou ter que parar o meu projeto.